Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um clube chamado Real Betis, que é um time da Espanha que foi fundado no dia 19 de setembro de 1907. Tem 115 anos, eles jogam no estádio Benito Villamarín, e os rivais deles são Sevilha e o Málaga. Agora sobre a história do clube. Bem, o clube foi fundado em 1908 por um grupo de estudantes de uma escola de história em Sevilha, na Espanha. O clube se chamava inicialmente Sevilha Balompié. Um ano depois eles passaram para Atlético Hispalense e no mesmo ano se tornou Bética Hispalense. E apenas em 2009 o clube se tornou Betis FC. Porém, um parente do presidente do clube era ministro do rei Alfonso VIII, que ele conseguiu o direito do nome real ao clube, tornando assim o clube para Real Betis. Bom, para a gente contar sobre a história do clube, a gente tem que contar também do maior rival deles, que é o Sevilha FC, que em 1909 acabou se rachando. Alguns membros acabaram saindo e fundando o Sevilha Balompié, que em 1914 se fundiu ao Betis também, tornando o nome do clube assim Real Betis Balompié. Antes da La Liga ser fundada, o Betis costumava disputar um campeonato regional chamado Copa da Andaluzia, onde sempre disputava partidas contra seu maior rival, o Sevilha. Já quando o campeonato espanhol foi inventado em 1929, o Betis começou disputando a segunda divisão. Porém, em 1931-32 eles foram campeões, sendo a primeira equipe da Andaluzia a jogar a primeira divisão espanhola. 4 anos depois, em 1935, o clube conquistou o primeiro campeonato espanhol. O bom momento do clube não durou muito, porque em 1936 começou a Guerra Civil Espanhola, que paralisou o futebol espanhol por 3 anos. Quando tudo retornou, o time já não tinha a mesma força de antes, e isso ocasionou 2 quedas para a segunda divisão, e uma para a terceira, onde ficou até a temporada 53-54. E só conseguiram acesso para a primeira divisão em 1957-58. O time já voltou a jogar bem na temporada 63-64, quando terminou em terceiro no Campeonato Espanhol, com o craque do time sendo Luís Aragonés. Porém, quando ele deixou o clube, eles começaram a cair de rendimento. Em 1965-66, o clube foi rebaixado e ficou alternando entre a segunda e a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Na década de 70, o clube conseguiu engrenar de novo, voltando à elite do Campeonato Espanhol, e também conquistando sua primeira Copa do Rei. A final foi em 1977 contra o Atlético de Bilbao, num jogo que terminou 2-2 com uma disputa de pênaltis e acabando em impressionantes 8-7. O clube conseguiu uma vaga para a Copa dos Vencedores de Copas com o título da Copa do Rei e conseguiu chegar até as quartas, eliminando o poderoso Milan. Porém, mesmo assim, o clube foi rebaixado no mesmo ano. O Betis retornou à primeira divisão um ano depois, o que deu início a um período muito competitivo do clube, em que ficou conhecido como Eurobetis. Durante esse tempo, o clube conseguiu uma vaga para a Copa da UEFA, que hoje em dia é a Liga Europa, por 2 oportunidades, em 1982 e 1984. Eles também foram campeões da Copa, foram vice-campeões da Copa da Liga, que é um torneio que não existe mais. Além disso, em 1982, a Copa do Mundo foi disputada na Espanha e o estádio Benito Villamarín foi um dos escolhidos para sediar o torneio. Na década de 90, o clube foi rebaixado devido a muitas dificuldades financeiras, porém conseguiram dar a volta por cima em 1994. Já em 1998, o clube conseguiu fazer, na época, a maior contratação da história do futebol, quando contrataram o Denilson do São Paulo por 31,98 milhões de euros. Além de vários outros jogadores chegando ao clube de Sevilha. Essas contratações tiveram efeito imediato, já que ajudaram o clube a conseguir uma classificação para a Copa da UEFA. Porém, na temporada de 1999-2000, o clube sofreu outro rebaixamento. Em 2005, com a chegada de outros brasileiros como Ricardo Oliveira, o clube conseguiu conquistar sua segunda Copa do Rei contra o Osasuna. O clube conseguiu se classificar para a Champions League. Já a primeira Champions League disputada pelo clube, eles ficaram em um grupo que tinha Chelsea, Liverpool e Anderlecht. O clube espanhol conseguiu a terceira colocação, caindo para a Europa League, onde também não foram bem e ainda tiveram que ver o maior rival sendo campeão.
Em 2009, o clube caiu de novo para a segunda divisão e 2 anos depois, o clube conquistou seu 7º título da segunda divisão espanhola, sendo o segundo maior ganhador do torneio, atrás apenas do Real Murcia com 9 títulos. Na temporada 2012-2013, o clube conseguiu se classificar para a Liga Europa. No ano seguinte, eles decepcionaram, sendo eliminado por um maior rival na Copa e na Liga Europa. Agora a gente vai falar sobre o Derby de Sevilha. O Derby de Sevilha aconteceu pela primeira vez em 1915, com o jogo terminando antes do tempo normal, já que ocorreram várias invasões ao campo e o juiz teve que acabar a partida antes do tempo regulamentar. Nesse jogo, o placar foi de 3-3 com a vitória do Sevilha. Já na Copa da Andaluzia, o Sevilha leva melhor em tudo, já que ganhou 14 vezes a Copa e o Betis conquistou apenas um título da Copa da Andaluzia. Bom, agora a gente vai falar sobre os principais jogadores desse time. Bom, o primeiro é o Denilson. Fez 186 jogos com a camisa do time, anotou 34 gols e 5 assistências com a camisa do Betis. Agora sobre o Luiz Aragonés, ele fez 82 jogos pelo clube verde e branco, fez 33 gols, porém não deixou nenhuma assistência pelo clube. Agora sobre os títulos do clube, eles conquistaram uma La Liga em 1974-75, 3 Copas do Rei em 1976-77, 2004-2005 e eles são os atuais campeões. Eles conquistaram a última Copa do Rei deles em 2021-2022. Eles têm 7 títulos da La Liga 2 em 31-32, 41-42, 57-58, 70-51, 73-74, 2010-2011, 2014-2015. Um título da terceira divisão, em 1953-54, e uma Copa da Andaluzia em 1927-28. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, é só comentar e deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!